Opa pessoal, hoje nós estamos começando com vocês um novo assunto, propriedades coligativas. Propriedades coligativas são as propriedades das soluções que dependem do número de partículas de espécie, independem da natureza das partículas do soluto. Quer dizer o seguinte, uma solução com menor quantidade de partículas, menor efeito coligativo, maior quantidade de partículas, maior efeito coligativo. Quais são os efeitos coligativos que nós vamos trabalhar? Trabalhar os efeitos tonoscópico, epiloscópico, criosmétrico e osmométrico, ou seja, tonoscopia, buloscopia, crioscopia e osmoscopia. Vamos ver algumas definições importantes. Primeiro, o que é um soluto não volátil? Soluto não volátil é aquele que não evapora com facilidade, ou seja, o ponto de ebulição dele é muito alto. Por que é importante ter um soluto não volátil? Porque é o seguinte, se você tem um soluto não volátil, ele não vai interferir na pressão de vapor do solvente dentro da solução. Pressão máxima de vapor. Imagina que eu tenho que medir a pressão de vapor dentro desse recipiente. Que tem a solução líquida, ela vai passando para o estado de vapor. Que no caso eu tenho água líquida passando para água vapor a temperatura de 20 graus Celsius. Quando acontece equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida, quer dizer que equilíbrio é esse, equilíbrio dinâmico. Onde a velocidade de passagem de líquido para vapor é a mesma de vapor para líquido. Isso a gente tem um equilíbrio dinâmico, ou seja, tem a saturação do sistema. Aí você tem a pressão medida. No caso aqui da água, pressão a 20 graus Celsius, 17,5 milímetros de mercúrio a 20 graus Celsius. A pressão máxima do vapor é a volatilidade. Você tem duas substâncias. Aqui nesses recipientes você tem água e nesse aqui você tem hélio. A água passou para o estado de vapor, houve o equilíbrio dinâmico entre a parte vapor, fase líquida, fase vapor e fase líquida. A pressão máxima foi 17,5 milímetros de mercúrio. No caso do éter, quando houve o equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida, você observou uma pressão de 442 milímetros de mercúrio. Ora, o que quer dizer isso? Que quanto maior a pressão de vapor, maior é a volatilidade da substância. E por que no caso o éter é mais volátil do que a água? É porque o éter é uma molécula apolar, enquanto que a água é uma molécula polar. O que significa isso? Que as suas moléculas estão mais ligadas uma a outra do que na molécula apolar. Então, se aqui é apolar, ela sai com mais facilidade para o estado de vapor. E aqui, sendo polar, ela sai com menos facilidade, sai com maior dificuldade para o estado de vapor. Os efeitos coligativos, a tonoscopia, a ebullioscopia, a crioscopia e a osmoscopia. Os três primeiros são regidos pelas leis de Raoult para soluções moleculares. E o último são regidos por duas leis de Van 't Hoff. Vamos começar as soluções moleculares. Tonoscopia, a lei de Raoult. Vamos analisar esse gráfico. Observe que eu tenho solvente puro, eu tenho uma pressão para o solvente puro, que é o P2, e quando eu boto o solvente em solução, ou seja, o solvente no soluto da solução, eu tenho uma pressão P1. Observe que essa pressão aqui é menor do que a primeira. Por que ela é menor? Exatamente porque deixou o número de moléculas passar para o estado de vapor, diminuiu devido à substituição pelas moléculas do soluto não volátil. Daqui para cá eu tenho o ΔP. O que diz a lei de Raoult? Diz assim, a tonometria estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente por adição de um soluto. Vamos ver aqui, ó. Tem uma variação aqui, pode depender da temperatura, toda temperatura já tem outra variação. Então, essa pressão depende da temperatura. O que diz a lei? A pressão máxima de vapor de uma solução será igual ao produto da fração molar do soluto X1 com a pressão máxima de vapor do solvente puro, P2. ΔP é igual a X1 P2. ΔP é denominado abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor e a relação ΔP sobre P2 é o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor. Vamos ver um exemplo. Uma solução aquosa diluída foi preparada de solvente de 200 gramas de glicose. Isso aqui é o soluto, massa de soluto. A massa molar da glicose é 180 gramas por mol. E 1000 gramas de água, massa de solvente. Sabendo que a pressão máxima de vapor da água no local é 700 milímetros de mercúrio, a uma dada temperatura, calcula o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor que ocorreu com a adição da glicose. Então, vamos ver que a pressão vai dar menor. Tem um dado, a massa 1, 200 gramas de glicose, a massa molar 180 gramas por mol, M2, 1000 gramas, a massa molar 18 gramas por mol. É a pressão 2, 700 milímetros de mercúrio. Utilizando a lei de Raoult, você tem ΔP, X1 vezes P2. Só que eu tenho que calcular esse X1. Como é que eu calculo esse X1? Eu vou pegar o N1, calculo o N1 que é 200 sobre 180, dá 1,111 mol. O N2, 1000 sobre 18 gramas por mol, dá 55,555 mol. Eu vou usar essa expressão aqui que a gente já conhece, lá de fração molar,
que o X1 é N1 sobre 1 total de mol da solução, ou seja, 1 de mol do solvente mais 1 de mol do solúvel. Quando eu faço isso, eu vou obter um mol, 1,1 torno por esse valor aqui, pela soma disso aqui, dá 0,02. Agora eu posso aplicar a lei de Raoult. 0,02 vezes 700 dá 14 milímetros de mercúrio. Então, houve uma variação, tá certo? De 14 milímetros de mercúrio. Ora, se eu pego 700 e tem uma variação de 14, dá para você realmente ver a diferença, né? A lei de Raoult, abaixamento relativo da pressão máxima de vapor de um litro produzido pela dissolução de uma substância não volátil, dando solução molecular diretamente proporcional à concentração da solução em mol por quilograma de solvente, ou seja, proporcional à molaridade. Aqui é uma segunda maneira de expressar a lei de Raoult. ΔP sobre P, a variação da pressão sobre a pressão do solvente puro, é igual a constante tonométrica vezes a concentração molar. Por que usa a concentração molar? Porque a concentração molar ela só tem relação de massa a massa. Ela é invariável. Se você for fazer concentração molar, como tem volume, poderia variar a concentração molar. A constante Kt, que é a constante tonométrica, característica do solvente, ela é calculada com a massa molar de solvente por 1000, a expressão em graus Celsius por mol por quilograma. M grande, M pequena é a concentração molar, que é mol por quilograma. Você tem a expressão de mol de soluto, sua massa de solvente por quilograma, N na quantidade de matéria de soluto. Então, aqui eu deixo uns exercícios para vocês, né? Exercício dessa primeira parte para vocês resolverem utilizando tanto a expressão utilizada no primeiro problema, onde você tem ΔP igual a G sobre P2, como a segunda maneira de expressar o efeito tonométrico, que é ΔP sobre P, que é o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor, Kt vezes a concentração molar. Então, vamos agora ver a ebullioscopia, através da lei de Raoult. Observe aqui no gráfico que eu tenho um líquido puro, onde eu tenho a temperatura T0. Eu tenho um solvente de solução e eu tenho a temperatura T. Observe que a temperatura T ela é menor do que a temperatura T0. Por quê? Aliás, maior do que a temperatura T0. Por quê? Quando eu coloquei o soluto não volátil, eu diminui o número de moléculas que vai para o estado de vapor. Então, eu vou aumentar a dificuldade. Aumentar a dificuldade, eu aumento o calor. Aumentando o calor, aumenta a temperatura. Então, a temperatura de ebulição do solvente é menor do que na solução. O que diz a lei de Raoult? A elevação do ponto de ebulição de um líquido pela dissolução de uma substância não volátil, dando solução molecular, é diretamente proporcional à concentração da solução em mol por quilograma de solvente, ou seja, concentração molar. Então, ΔTE, KE vezes a concentração molar. O ΔT é a elevação da temperatura de ebulição, que seria a variação. O K é a constante ebuliométrica, característica do solvente. O cálculo da constante ebuliométrica é R, a temperatura de ebulição do solvente puro ao quadrado, dividido por 1000 LV. O que é isso aí? T é 0, temperatura absoluta de ebulição do solvente, que é em Kelvin. LV é o calor latente de vaporização do solvente, que é caloria por grama. E R é a constante, que é chamada constante dos gases perfeitos, que é 2 calorias por mol vezes Kelvin. Vamos ver o primeiro exemplo. 12 gramas de uma substância C dissolvida em 500 gramas de água sob pressão normal entra em ebulição a 100,12 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água normal é 100 graus Celsius, você vê que ela aumentou. Qual é o valor da massa molar de X? Dado, constante ebullioscópica da água igual a 0,52 graus Celsius por mol vezes quilograma. E dados do exercício, você tem massa 12 gramas, massa dissoluta, massa molar dissoluta que eu vou calcular. A massa de solvente é 0,5 kg, ou seja, 500 gramas. A constante é 0,52 graus Celsius vezes mol menos 1 vezes Kelvin. A temperatura do solvente puro é 100 graus Celsius, que seria da água, né? A temperatura da solução 100,12 graus Celsius. A temperatura da mistura desse que enunciado. Com a molaridade e a variação da temperatura de ebulição no fluido fornecido, é necessário utilizar a forma da lei de Raoult da forma desmontada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso calcular esse M1. Eu tenho essa variação aqui, que vai ser 100,12 menos 100. O KE, que é 0,52. O M1, que é 12. Dividido por M1 grande, que é o que eu estou procurando, vezes M2, que é exatamente a massa do solvente, que é 0,5 kg. Quando eu faço essas contas,
a massa molar absoluta me dá 104 gramas por mol. Aqui eu deixo o exercício também para vocês, tá certo? Um abraço. Acesse esse exercício e façam, por favor.